Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. Começando mais um Curta Racional. Aqui quem fala é Maurício Stades. Hoje eu tenho uma palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 18. E o versículo diz assim: Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo nos incentiva a não olhar para as situações deste mundo. Sabemos que são tempos difíceis. Podemos até pensar que Paulo não sabia o que estava dizendo, mas ele havia experimentado várias situações difíceis. Ele mesmo foi açoitado, apedrejado, ele passou por muitos problemas e situações a qual muitos hoje não suportariam. Em Filipenses 4 mesmo ele aponta algumas situações a qual ele passou. E está escrito assim: sem passar necessidades, sem ter fartura. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Nos dias de hoje a gente passa por essa pandemia que o mundo está passando e a gente vê várias pessoas perdendo entes queridos e passando por situações difíceis, até economicamente falando. Passando até necessidades e dificuldades. E hoje nós vivemos em um mundo que, para ser cristão, está ficando cada vez mais complicado. E muitos acabam deixando a sua fé e achando que está muito difícil continuar com Jesus. Mas nós devemos pensar que todas as situações a qual foi citada e a qual a gente passa, Paulo também passou por várias situações. Ele tinha um espinho na carne ali, um problema em sua saúde ali, a qual várias vezes ele pediu a Deus para que tirasse. Deus deixou que ele permitiu que ele ficasse com aquele espinho na carne. E disse para ele que só a graça dele já bastava. E nós vemos aqui que o próprio Paulo fala para a gente não comparar as aflições desse tempo que passamos, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Essa aflição um dia terá fim. Aí muitos podem dizer, mas a aflição, então Deus permite o ser humano passar por essa situação, ou Deus cria essas aflições para o mundo. E nós vemos que o plano de Deus, quando cria ali o homem, era ser um ser quase que perfeito ali. E a gente vê que tem a queda, e a partir da queda, e antes um pouco com aquela situação onde Satanás se rebela no céu e tenta alcançar ali, chegar a ser maior que Deus ou igual a Deus, inicia-se o mal. E o mal só pode haver porque o bem existia. Se o bem existiu, se criou o mal. E nós sabemos que o homem, a partir do momento que ele cai ali no Jardim do Éden, ele fica sujeito a várias situações a qual ele não deveria passar, a qual Deus não faria ele passar. E esse erro do homem passa ali por um sistema onde Deus entrega ao homem, ali o homem, através da sua vaidade, através de comer aquele fruto proibido, ele passa a ter como várias aflições na sua vida. Mas nós sabemos que Deus um dia ainda prepara o cordeiro para limpar o homem e para fazer o homem chegar à perfeição novamente. E nós sabemos que essa glória que há de nos ser revelada será no dia da sua redenção. Então nós devemos esperar que a redenção de Cristo ainda há de ocorrer e o homem ainda será limpado dessa impureza. Então a gente, parando e analisando as situações desse mundo que a gente passa hoje,
ela não pode ser comparada à glória que está preparada para nós. É algo muito grande. Esse sofrimento um dia vai ter fim. E Apocalipse 21, no verso 4, diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nós entendemos que ali Deus limpará todas as nossas lágrimas. Até hoje ainda nós choramos, nós sentimos as aflições desse mundo, nós sentimos as dificuldades, mas nós não devemos estar presos a elas, nós não devemos olhar a elas e saber que isso tudo um dia vai passar. Nós devemos estar olhando para Deus, que um dia nos ainda redimirá dessas nossas aflições, nos tirará dessa aflição que nós passamos. Nós devemos estar confiantes, porque no próprio capítulo 8, no verso 28, ele vem completando aqui, dizendo: e sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então a pergunta que eu venho deixar aqui para cada um de nós é: nós amamos realmente a Deus? Nós estamos esperando de Deus, ou nós estamos botando Deus à prova, julgando Deus e falando por que nós passando por essas situações? Ou nós estamos esperando que Deus uns dias nos limpará as lágrimas e nos tirará essas situações, ou nos tirará dessa situação? Nós devemos aprender que um dia Deus vai exterminar todo esse sofrimento. Por mais que pareça difícil a gente passar por esses momentos, Ele sempre está com a gente, ajudando a gente a passar por esses momentos. Muitas das vezes Ele não vai nos tirar dessas aflições, mas Ele vai estar do nosso lado, nos suprindo as nossas necessidades. Conforme Paulo falou, a gente tem que estar contente, independente da situação. Não é que a gente vai estar sempre rindo, a gente está contente com o que Deus tem preparado para nós, porque o que Ele preparou é maior do que o que nós passamos. Então que essa palavra venha ficar no coração de cada um e que nós venhamos refletir e saber que tem algo maior lá na frente, que não pode ser comparado por isso. Tudo isso que nós estamos passando é bem pequeno diante daquilo que está preparado para nós. Fique com Deus e até mais.